A paz do Senhor, amados. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família. Hoje é o dia 50 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 22 de Números até o capítulo 24. Amém? Então nós vamos ler o capítulo 22, 23 e 24. O nosso versículo devocional se encontra no capítulo 23 e o verso 23. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor Jesus: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus. Amém? Amados, nós vimos que Deus já vinha trabalhando poderosamente no meio do povo de Israel, mesmo com a sua rebeldia, né? Mesmo com a sua desobediência. E agora Deus já tinha dado vitória sobre Og, o rei de Bassã, né? E também Deus tinha concedido vitória já para o povo de Israel contra os amorreus, né? E o povo de Israel agora vai habitar do lado de lá do Jordão, vai acampar do lado de lá do Jordão e vai montar as suas tendas nas campinas de Moabe. Porém, isso vai começar a gerar um desespero na terra de Canaã, porque os habitantes de Canaã vão começar a ouvir agora os rumores, vão começar a ouvir os falatórios, as coisas que Israel viveu, o que Deus, o Deus de Israel, estava fazendo, como esse povo saiu do Egito, como esse povo foi guardado no deserto e como eles, sem terem guerreiros realmente formados, vinham derrotando seus inimigos no meio do caminho. E o próximo rei que entra agora em desespero, e a palavra correta seria essa, é o nosso grande rei Balaque, né? E Balaque, sendo o rei dos Moabitas, ele fica preocupado porque Israel está com um histórico vitorioso. Ele vem de várias vitórias, né? É um time vencedor. E agora Balaque vai contratar um profeta. Esse profeta se chama Balaão. A gente não tem muita informação sobre Balaão, mas o que nós podemos saber é que ele conhecia o nosso Deus, ele sabia quem era o Senhor, e ele, mesmo talvez não tendo um grande temor, ele se submeteu a obedecer aquilo que Deus mandou ele fazer. Outra coisa interessante, Balaão viu o Senhor. Se você ler os 3 capítulos, você vai ver isso. Ele não viu com clareza, mas ele viu o Senhor. Outra coisa, ele era um homem de visões abertas, ou seja, ele era uma pessoa que tinha entendimento sobre aquilo que ele via. Muitos profetas de Deus não tinham entendimento sobre o que viam. Nós até falamos um pouquinho sobre isso já, né? E Balaão não. Balaão, ele entendia a maior parte das coisas que ele via. E digo mais, Balaão, talvez, muito provavelmente, era um feiticeiro, um homem que amaldiçoava pessoas. E o rei Balaque reconhecia que Balaão tinha poder para abençoar e para amaldiçoar. Amém, amados? Todas essas coisas são muito importantes sobre Balaão. Então Balaão não é qualquer pessoa, ele não é qualquer profeta. Ele é alguém que tem poder, ele é alguém que pode abençoar e amaldiçoar, ele é alguém que roga maldições, adivinhações, encantamentos. E muito mais do que isso, ele sabe quem é o nosso Deus. Amém? Então Balaque contrata ele para amaldiçoar o povo de Israel. E por 3 vezes ele comunica aos mensageiros de Balaque e o próprio Balaque dizendo: olha, somente o que o Senhor mandar eu dizer, eu vou dizer, não vou falar nada mais e nada menos. Então, as 3 vezes que ele prepara os altares, que ele prepara ali os sacrifícios,
quando ele vai proferir a sua palavra, ao invés dele amaldiçoar o povo de Deus, ele agora vai abençoar. Ele agora vai decretar sobre o povo de Israel palavras de bênçãos. E Balaque começa a ficar revoltado, porque Balaque prometeu um preço caro, prometeu tesouros, prometeu recompensas para Balaão. E parece que Balaão não estava preocupado com as recompensas. Eu quero te dizer que um homem, ainda que injusto, um homem, ainda que incoerente, quando ele está debaixo do mover do Espírito Santo de Deus, ele não consegue fazer a sua própria vontade. Balaão não era um homem reto, não era um homem justo, porque o que ele estava fazendo por dinheiro, por interesse. E quantos são assim? Porém, quando Deus quer usar, e aqui não significa que Deus era com ele, que Deus se agradava com ele e que Deus tinha um plano de salvação com ele, porque uma coisa é eu ser usado por Deus, outra coisa é Deus ter um plano de salvação comigo. E quando Deus queria usar ele para mostrar para Balaque quem tinha poder, Balaão não pôde resistir ao agir de Deus. Ele não pôde falar outra coisa a não ser aquilo que Deus tinha colocado na sua boca. Então a primeira coisa que nós temos que aprender é isso. Ninguém vai dizer que Cristo é o Senhor, disse João, se não for pelo Espírito de Deus. Então Deus pode usar qualquer pessoa. Nós vimos no capítulo 22 que Deus usou uma jumenta para falar com Balaão. Balaão estava vendo o anjo de Deus na beira do caminho e a jumenta se desviava do anjo. Mas como ele era rebelde, Deus teve que usar a boca da jumenta para alertar ele. Então a primeira coisa que Deus fala com a gente, Deus pode usar qualquer um falso profeta, um adivinho, uma jumenta. Mas usar não significa que Deus é com essa pessoa. Depois nós vimos aqui que na segunda vez que Balaão vai amaldiçoar o povo de Israel, ele vai dizer lá no verso 23 do capítulo 23, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus. Irmãos, se nós tememos a Deus, se nós buscamos a Deus, se nós confiamos a Deus, e esse povo aqui não estava muito bem com Deus, nós já vimos isso alguns capítulos atrás. Mesmo assim, Deus estava garantindo que encantamento e maldições não pegavam nesse povo, adivinhações não valiam contra eles. A mesma coisa hoje são as obras de bruxaria, de feitiçaria que são feitas contra o povo de Deus. Se você estiver debaixo da bênção, da promessa de Deus, nenhuma dessas pragas, nenhuma dessas maldições virão sobre você, virão sobre a sua casa. Porque contra o povo de Deus, e aqui o povo de Deus não é aquele que frequenta a igreja, não. É aquele que conhece a Deus, é aquele que ora. Contra eles não vale encantamento e nem adivinhação. Contra a sua vida não é diferente. Não aceite maldições, não aceite palavras de derrota, porque Deus é contigo. Por último, eu quero concluir que quando Deus quer usar, até o teu inimigo tem que proferir não somente a tua bênção, mas a própria derrota do adversário. E foi o que Balaão fez. Ele terminou dizendo que Deus daria vitória contra estes inimigos também. Amém, amados? Guarde bem essa palavra no teu coração, medita nela, creia que Deus tem um propósito e tem um plano para a tua vida e que Deus pode continuar usando você cada vez mais e mais. Amém? Lembre-se sempre, Deus usa quem Ele quer, Ele fala com quem Ele quer, para que o seu povo fiel seja abençoado. Seja o povo de Deus, sirva a Deus e Deus irá guardar você em todos os seus caminhos. Amém? Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e eu quero orar juntamente com você nessa manhã. Vamos orar? Senhor Deus e nosso Pai, nessa manhã nós queremos te louvar e te bendizer pela vida de cada um dos teus filhos que nos acompanham agora nessa manhã, a vida de cada um dos seus filhos que nos assistem agora através do celular, da televisão, que estão acompanhando esse devocional, que estão lendo a palavra de Deus e que estão crendo nela. Senhor, ó Pai, talvez essa pessoa tenha andado preocupada, temerosa, aflita por causa de palavras que ela ficou sabendo, porque disseram que o seu nome estava nos trabalhos feitos em Umbanda. Mas a tua palavra disse para nós que contra o teu povo não vale feitiçarias,
e não valem encantamentos. Então, Senhor, guarda o teu povo, guarda os teus filhos, livra de todo mal e ordena sobre eles copiosa bênção. Assim como o povo de Israel estava determinado a viver debaixo da bênção, que nós também venhamos estar, ó Pai, para colher o melhor do Senhor e desfrutar do teu nome e da tua presença. É assim que nós te pedimos e te agradecemos, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Jesus. Se você tem gostado desse trabalho, deixa aí o seu like, compartilha com alguém, abençoando a vida dessa pessoa. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. E se você quiser receber todas as manhãs esse vídeo, esse devocional, toque no sininho aí e você irá receber aí uma palavra de Deus, um devocional aplicativo e uma oração. Amém? Deus te abençoe e uma ótima segunda-feira. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Não cante isso com todo o seu coração, Ele é fiel. Da bondade de Deus.